Bendito é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos aqui na casa de Deus. Último dia do ano, né? Último dia de 2014. Nós vencemos. Jesus nos deu graça para vencer. E aqui estamos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? E você sabia que uma das formas de louvar a Deus é prestar atenção na palavra dele? Quem sabia? Quando você fala com alguém e alguém não presta atenção na sua palavra, você fica chateado, sim ou não? Assim é Deus. Quando Deus fala conosco e nós não interessamos em prestar atenção na palavra dele, ele não fica muito feliz. Amém? Então, quando alguém está conversando com você e você dá aquela atenção para aquela pessoa, você se sente bem, sim ou não? Assim é Deus. Quando Deus está falando conosco e nós damos atenção ao que Ele está falando, Ele fica muito feliz. Amém? Então é uma forma de glorificar a Deus, estar atento à sua palavra. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho certeza, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que todos querem um ano de 2015 cheio de vitórias. Amém? Nem precisa perguntar, você que nos ouve através da internet ou por um outro meio de comunicação, Deus, Ele quer nos dar um ano de 2015 cheio de vitórias, assim como Ele tem sido conosco em 2014. Amém? Por isso, Deus, graciosamente, pela sua misericórdia, Ele me deu uma palavra que vai contribuir para que todos nós venhamos vencer em 2014, 2015, melhor dizendo. Amém? Eu não posso garantir para você que vai ser um ano fácil. Por isso Deus colocou no meu coração uma palavra que vai te ajudar a vencer e conquistar muitas vitórias em 2015. Amém? Quem crê, diga amém. Vou ser breve na mensagem, o nosso horário é limitado, não vai demorar muito, vamos ter objetivo e Deus vai falar conosco em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Você que nos ouve através da internet, nós somos a Igreja Família de Jesus, amém? E aqui em Cruzeiro está localizada na Avenida Esperança, número 14, no bairro Esperança, e você é convidado para vir nos fazer uma visita. Temos cultos quartas, sextas e domingos às 19 horas. Quem encontrou o texto, diga amém. Verso 27, está escrito assim, Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Amém? Diga todos comigo. Não deis lugar ao diabo. Agora abra aí, mais na frente, na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro,
capítulo 5. O Espírito Santo vai, através dessa palavra, te preparar mais para você vencer o diabo e seus anjos. Amém? E conquistar vitórias. Só o Senhor é Deus. Capítulo 5 e versos 8 e 9. Primeira Epístola de Pedro 5, 8 e 9, está escrito assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Diga comigo: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, mais forte, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não precisa ficar com medo, porque maior é o Espírito Santo que está em você do que o diabo. Aleluia! Maior é aquele que está em você. Mas isso não nega o fato de que Paulo disse à igreja que estava em Éfeso: não deis lugar ao diabo. Amém? Mesmo o maior, que é Deus, estando na sua vida, se você der lugar para o diabo, ele vai te tragar. Mas nesta noite, não tira a sua atenção do que eu vou falar, porque isso vai te ajudar a vencer o diabo. Amém? Em nome de Jesus. Podeis tomar assento e aplaudir o Senhor. Bem fortes palmas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, veja bem, eu li aqui 2 textos básicos desta mensagem. Antes de eu entrar propriamente na mensagem, eu quero fazer algumas considerações sobre Satanás, porque em toda a guerra faz-se necessário conhecer sobre o inimigo para que possa lutar e vencer a guerra. Amém? Em toda guerra faz-se necessário conhecermos as estratégias do adversário. Você viu aqui que o diabo, ele está procurando a quem tragar, não é verdade? Então, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, para vencer a guerra, você tem que saber quais são as estratégias de Satanás, quais são as artimanhas do inimigo que ele vai usar para te derrotar, para te tragar. Assim é no mundo físico, a guerra literalmente falando, e é também a guerra espiritual que todos nós travamos. Hoje, meus amados, nós estamos vivendo nos dias em que as pessoas se firmam
se firmam em palavra de vitória. Exemplo, 2015 vai ser só vitória. Aí eu digo amém e fico numa superstição. Aí quando termina o ano, eu concluo que o ano, por exemplo, que passou foi pior. É um exemplo que eu estou citando. Mas disse que 2014 ia ser melhor do que 2013 e foi pior. Alguém profetizou que ia ser melhor e foi pior. Sabe por quê? Porque a pessoa ela se firmou sobre palavras ilusórias, palavras que não tinha conteúdo, ou a pessoa não estava realmente conectada ao sentido da palavra. Não basta apenas eu profetizar na sua vida que hoje um 2015 de vitória. É preciso você aprender o que eu vou falar para você guerrear e o diabo não conseguir te tragar. Amém? Muitos foram tragados pelo diabo nesse ano que finda hoje. Mas nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. E o Senhor nesta noite vai nos equipar mais ainda para vencer esse adversário que está em derredor, buscando a quem possa tragar. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Algumas considerações sobre Satanás. Ele é tentador. Diga comigo, tentador. Ele tenta, ele procura te induzir ao erro. Ele usa suas artimanhas para te levar ao erro. Ele é tentador. Ele causa oportunidade para você errar. Quem entendeu, diga amém. Eu vou resumir, porque não temos tempo para falar muito. Então, você já sabe. Eu só estou te lembrando. Ele é tentador. Ele tenta usando a verdade para te convencer a errar. Preste bem atenção. O diabo, ele tenta, ele procura te tentar usando a verdade, e a verdade é uma arma poderosa. Por isso o diabo, ele quer usar a verdade para te derrotar. Então é bom você estar bem atento. O diabo, ele tenta usando a verdade para te levar ao fracasso, à derrota. Algumas considerações sobre esse inimigo. Terceiro lugar, ele te faz promessas que não pode cumprir, para te iludir e te levar a fazer o que ele quer, e assim te tirar do plano de Deus. Preste bem atenção, porque nós temos que entender o que Deus está falando. Porque você viu aí na Bíblia, o diabo está procurando a quem tragar. E apenas frequentar a igreja não vai me dar a vitória sobre ele, amém? É por isso que muitos frequentam a igreja o ano inteiro e depois desiste e cai na mão do diabo, e o diabo escraviza, e o diabo mata, porque vinha à igreja, mas nunca procurou aprender nada e nem aplicar na sua vida. Amém? Então o inimigo, ele te faz promessa que ele não pode cumprir, para te iludir e para tirar você do plano de Deus. Deus tem um plano para a sua vida. E o diabo, ele faz promessas para você que ele não pode cumprir,
para tirar você do plano de Deus. Porque se o diabo conseguir te tirar no plano de Deus, você vai estar no plano de Satanás. E o plano dele é o que está em João 10, verso 10. Ele veio para matar, roubar e destruir. Amém? Portanto, você tem que dar muito valor ao que eu estou falando, para que você não venha ser iludido pelas oferendas do diabo. Porque ele é igual um político que fica oferecendo tanta coisa só para ganhar o voto. E depois que conquista o voto, não faz nada pela nação. Quarto lugar, ele usa a palavra escrita, a Bíblia. Um texto isolado ou adulterado para te levar a agir errado. Ele usa o próprio objeto da sua fé para te derrotar. O diabo usa textos isolados das Escrituras, que é o objeto da sua fé, né? Você crê na Bíblia, a Bíblia é a base da sua fé. Então o diabo usa textos fora de contexto para te induzir ao erro. Amém? E tem até editoras aí que já foram enganadas pelo diabo. Então vamos correr aqui por causa do horário. Aqui algumas considerações sobre o inimigo. Quinto lugar. Glória a Deus. Quinto lugar. O diabo não para enquanto não completa a sua tentação. E quando ele perde, ele volta depois para novos tipos de tentações. Amém? Nessa noite, se você quiser, você vai sair daqui mais preparado para vencer o inferno. Você tem que parar de colocar apenas uma unção com óleo na testa como a solução. Porque hoje eu quero chegar aqui, receber uma unção na testa, uma revelação, e eu estar protegido contra o inferno. Isso funciona. Mas para você vencer de verdade o inferno, quem crê na Bíblia aí? Quem crê? Você leu aí na Bíblia que o diabo, ele está em derredor procurando a quem tragar. E você leu aí também para não dar lugar para ele. Significa que se nós dermos lugar, ele vai nos tragar. Não deixe o diabo tragar a sua vida. Porque muitos deixaram o diabo tragar as suas vidas em 2014. Vou citar um exemplo. Não sei se você viu. Alguém postou uma mulher, um corpo, né? A mulher estava toda nua. Ela conheceu alguém pela internet e foi encontrar com esse alguém. Esse alguém levou ela para a mata, estuprou ela, matou ela. A pessoa nova. O diabo realizou a sua obra na vida dessa pessoa. Ela não chegou o último dia do ano, porque ela deu lugar para o diabo. Quem sabe até frequentava a igreja, não é verdade? Então, meus amados, vamos estar atentos ao que Deus tem para nós. O diabo não para enquanto não completa a sua tentação. E quando ele perde a batalha, ele ausenta, mas ele volta depois. Então você não pode baixar
aguarda. Ele volta com novas tentativas, com novas estratégias para te tirar da presença de Deus, para te tirar da igreja e para derrotar a sua vida. Você que me ouve pela internet ou por algum meio de comunicação, esteja atento ou atenta, porque não basta apenas receber orações, não basta apenas receber uma revelação, é preciso se preparar e fechar, tapar as brechas para o diabo não te derrotar. Amém? Glória a Deus. Então aqui são algumas considerações sobre o nosso inimigo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu estou correndo aqui da mensagem para a gente não terminar muito tarde. Abra a sua Bíblia aí, por favor, em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Aleluia. Lucas capítulo 4. Leia comigo esse texto bíblico. A minha mensagem nesta noite, ela tem por tema exemplo de Jesus para vencer a tentação. O exemplo de Jesus para vencer a tentação. Jesus venceu a tentação. E nós vamos seguir o exemplo de Jesus para nós também vencer a tentação. Diga comigo, o exemplo de Jesus para vencer a tentação. Essa é a mensagem dessa noite. Você viu aí algumas considerações sobre o nosso inimigo. Agora nós vamos ler Lucas capítulo 4. Está escrito assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Diga comigo, Jesus foi tentado pelo diabo. Vamos prosseguir. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Está vendo aí o quanto é importante você prestar atenção na palavra de Deus? Diga comigo, nem só de pão, mais forte, viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Por isso que aqui nós pregamos a palavra. Nunca vamos deixar de pregar a palavra. Se tiver 1000 pessoas, nós vamos pregar a palavra. Se tiver uma pessoa, nós vamos pregar a palavra. Aleluia, glória a Deus! Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu estou falando, mas é a palavra de Deus que está saindo da minha boca. A palavra de Deus está saindo da minha boca, e é desta palavra que você vai viver.
Irmãos, eu fico maravilhado. Eu preguei uma mensagem aqui um dia de 72 minutos. Tinha uma multidão, mas uma multidão valiosa. Tinha uma pessoa. Deus preparou essa pessoa para me ajudar aqui no início. E capacitou ela para me ouvir 72 minutos. Mas eu sabia, eu estava pregando aqui, e o Espírito Santo me mostrou, eu não estava pregando só para essa pessoa. Eu preguei mensagens aqui, não sei se foi essa, mas tem um irmão, ele está aqui, eu não vou citar, mas ele falou para mim que ele estava aí do outro lado, ouvindo, e Deus fazendo a obra na vida dele. Amém? Mas essa mensagem que eu preguei aqui de 72 minutos, só tinha uma pessoa, o Espírito Santo me usou e falou para mim assim: olha, você está pregando para milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. Aí eu mandei essa mensagem para a internet, e centenas de pessoas já ouviram essa mensagem, não só no Brasil, mas fora do Brasil, aleluia! Centenas de pessoas estão sendo edificadas através desta mensagem. E alguém falou para mim esses dias que estava ouvindo a mensagem e chorando, e dando glória a Deus, e falando língua estranha. Amém? Então não vamos abrir mão da mensagem. Vamos prosseguir aqui. Verso 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O diabo falando para Jesus. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sob o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O diabo não foi embora para sempre. Por isso eu disse que ele ausenta por algum tempo. Quando ele perde a batalha, ele sai fora de você por algum tempo, mas ele volta com novas estratégias para te destruir, para te derrubar. Mas nessa noite o Espírito Santo está nos equipando para nós pisar mais uma vez na cabeça de Satanás. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos pisar uma vez mais na cabeça do diabo. Aleluia! Romanos 16, verso 20, está escrito que o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo do seu pé. O diabo não é esmagado debaixo do nosso pé de qualquer maneira.
Ele só é esmagado quando nós vencemos a tentação. Quando você vence a tentação, quando eu venço a tentação, quando nós vencemos a tentação, o diabo está sendo esmagado. Ele está sendo esmagado debaixo do seu pé. Oricanda labasteira me caia. Orianda labasteira e me canda labaia. Receba o poder de Deus na sua vida. Receba o batismo com o Espírito Santo na sua vida. Receba línguas estranhas. Receba o poder de Deus para expulsar demônio. Receba. Epa labasteira e me caia. Epa labasteira e me canda labaia. Abre a boca e dá glória. Abre a boca e dá glória. Abre a boca e dá glória. Dá glória, dá glória. E receba. Quando você abrir a boca e glorificar a Deus, Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Quando você abrir a boca e glorificar a Deus, o Senhor vai te renovar. Você vai voltar a falar línguas estranhas. Volta nesta noite a falar línguas estranhas. O Espírito Santo, Ele quer te usar nessa noite em línguas estranhas. Você tem que orar ainda essa noite. Você tem que orar em línguas estranhas. Não deixe chegar o ano que vem. Ora ainda nessa noite. Pode abrir a boca. Pode orar em mistério. Quando você ora em mistério, você está recebendo poder para vencer o diabo. Ora em mistério. Pode orar. Pode glorificar. Deixe o Espírito Santo te tomar. Ele canta labasteira e me caia. Ele anda labasteira e canta labasteirenda. Você que me assiste, você que me ouve por algum meio de comunicação, ora em línguas estranhas na sua casa, ora em línguas estranhas onde você estiver. Pode falar, abra o coração e deixe o Espírito Santo falar em você e através de você. É só da glória, manda a glória pra cima, manda a glória pra cima, manda a glória pra cima. E ela canta labasteira e me caia. A glória vai descer, a glória vai descer. Chão de cana labasteira e me caia. Olhando a labasteira e me cana labaia. Manda poder, Senhor. Batiza com teu Espírito, Pai. Capacita teu povo. Receba, receba. Olhando a labasteira e me caia. Crente tem que ser batizado com o Espírito Santo. Crente tem que ser cheio do Espírito. Receber o Espírito Santo. Oricanda labasteira e micanda labaia. O Espírito Santo me falou aqui. Fala para meu povo ficar ligado. Fala para meu povo ficar ligado. Porque eu ainda quero este ano fazer maravilhas. Oricanda labasteira e micaia. O Espírito Santo me disse que aqui tem pessoas que estão com a expectativa muito pequena. Aumenta a sua expectativa, porque Deus, Ele opera conforme a sua expectativa. Se você tiver expectativa de ser curado, curada, você vai ser curado hoje. Se você tiver expectativa de ser batizado, o Senhor vai te batizar. Você tem que ter expectativa. Ele canta labasteira e me caia. Tenha expectativa. O que você quer receber nessa noite? Abre a boca e fala para Deus. Peça a Ele para te encher do poder. Peça a Ele para te renovar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu falei para você algumas considerações sobre o seu inimigo que quer te derrotar. Mas agora nós vamos aprender com Jesus como vencer Satanás. Agora nós vamos aprender com Jesus como pisar na cabeça da serpente. Aleluia!
Quem quer aprender, diga amém. Quem quer aprender pela rachada de línguas estranhas aí, pelo Espírito Santo, é só abrir a boca que o Espírito Santo fala. Abre a boca que o Espírito Santo vai falar. Aleluia! Veja bem, bendito e exaltado é o nome do Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Quem está feliz, diga aleluia. Diga glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Irmãos, veja bem, vamos meditar um pouco aí em Lucas 4. Glória a Deus. Exemplo de Jesus para vencer a tentação. Primeiro lugar, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Diga comigo, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Fala mais forte, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Uma das coisas que você tem que fazer para vencer a tentação é ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, que você vai vencer a tentação. Quando Jesus se batizou, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Como homem, ele foi cheio do Espírito Santo. Põe na sua cabeça, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você não interessar buscar o batismo com o Espírito Santo, se você não interessar buscar o poder de Deus para a sua vida, você está perdendo para o diabo. Você vai cair em tentação. Amém? Sendo cheio, já é perigoso cair, porque Sansão caiu, e Sansão era cheio, e se não for cheio? Segundo, Jesus, cheio do Espírito Santo, fez o que não faria antes de ser cheio. Amém? Olha, meus irmãos, eu não sei se vocês estão captando o que Deus está falando. Mas Deus está falando coisas profundas. Jesus, cheio do Espírito, ele fez coisas que ele não faria se não fosse cheio do Espírito. Deus está falando que se você se encher do Espírito Santo, você vai fazer coisas que hoje você não consegue fazer. Amém? Se você se encher do Espírito Santo, você vai ter habilidade, não apenas no mundo espiritual, mas no mundo material. Você vai ter habilidades, porque a Bíblia diz em Êxodo capítulo 34, 35, que até os dons, né? Por exemplo, o Espírito Santo deu para o homem capacidade de fazer um aparelho desse aqui, ó. Está na Bíblia. Se você procurar ser cheio do Espírito Santo, você vai fazer coisas na obra de Deus e até no mundo dos homens. Você vai fazer coisas que você hoje não tem capacidade de fazer. Amém? E se você quiser uma vida de vitória, você tem que pôr em prática o que eu estou pregando aqui. Porque senão você vai vir à igreja o resto da sua vida e não vai ver nada acontecer na sua vida.
Amém? Não vai ver nada, porque só acontece quando você pega a receita, compra o remédio e toma o remédio da forma certa, aí acontece. Se você aplicar na sua vida o que eu estou pregando hoje, o milagre vai acontecer na sua vida. A sua vida nunca mais vai ser a mesma, aleluia! Você vai ter capacidade que você nunca teve quando você abrir espaço para Jesus te encher do Espírito Santo, você vai ter sucesso como você nunca teve na sua vida. Na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida emocional, na sua vida material, você vai ter sucesso que você nunca teve, porque a unção do Espírito Santo quebra jugo, quebra jugo, quebra jugo, quebra jugo, quebra as correntes de Satanás. Tem coisas que só vão acontecer na sua vida quando você for cheio do Espírito Santo. Amém? O que Jesus fez, que ele não faria se não fosse cheio? Ele se movimentou. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Diga comigo, deserto. Deserto é sinônimo de dificuldade, de luta, momentos difíceis. Jamais um homem natural vai querer ir para o deserto passar fome, passar sede, ser queimado pelo sol. O homem natural, ele quer conforto, ele quer água fresca e sombra fresca, água fria e sombra fresca. Não quer ir para o deserto. Só que tem um detalhe: o homem carnal não quer ir para o deserto, por isso ele não recebe o que o homem cheio do Espírito Santo recebe, porque o homem cheio do Espírito Santo, ele deixa o Espírito Santo levar ele para o deserto, e é lá no deserto que Deus trabalha na vida da pessoa. É lá no deserto que Deus faz de você um vencedor. Qual é o deserto que você está atravessando? Qual é a luta? Qual é a tribulação? Se você não se encher do Espírito Santo, você não vai deixar o Espírito Santo te fazer passar pelo deserto. O deserto, figurativamente falando, é as lutas, é as lágrimas, é o desespero, é aquela situação que te leva a chorar, é aquela situação que te leva a pensar que tudo está acabado. Se você não se encher do Espírito, você não vai suportar deixar o Espírito te levar para o deserto. Você vai murmurar, você vai falar mal da situação, você não vai aceitar a luta, você vai jogar a cruz no chão e você não vai passar pelo deserto. E é lá no deserto que está a sua vitória, é lá no deserto que Deus vai fazer água sair da rocha. É lá no deserto que vai sair água da rocha. É lá no deserto que vai chover pão do céu. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, para que você aceite o Espírito Santo te levar para o deserto. Seja cheio do Espírito, para você ir para o deserto. Tem pessoas que vêm para a igreja só para ir lá para o Jardim do Éden. Eu vou para a igreja porque lá tem o Jardim do Éden. Eu vou para a igreja porque Jesus vai me guiar.
Jesus vai me guiar pelas águas tranquilas e pelos passos verdejantes, mas existe deserto também. O Espírito Santo, ele não te leva só para as águas tranquilas. O Espírito Santo, ele não te leva só lá para os passos verdejantes. Ele te leva para o deserto. Ele te leva não para te derrotar, mas para fazer de você um vencedor. É lá que você vai vencer Satanás. Ah, decanda a labasteira e me caia. Que decanda a labasteira e me caia. Eita labasteira e me canda a labaia. O Espírito Santo manda falar com muitas pessoas aqui nessa noite. O Espírito Santo, ele quer te levar para o deserto. Não sai fora do deserto. Deixa o Espírito Santo te levar. Que decanda a labasteira e me caia. Anda lá, mamãe, de rabassura e me come na barraia. Aceita o Espírito Santo te levar para o deserto, porque é lá que você vai pisar na cabeça. Que o decano, a rabassura e me caia na cabeça de Satanás. Se você aceitou Jesus só para ter mil maravilhas, você não quer luta, você está equivocado, porque Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, você vai vencer o mundo, eu vou vencer o mundo, nós vamos vencer o mundo, aleluia! A pessoa que busca a Jesus só pelas coisas da carne, não aceita Jesus, o Espírito Santo levar ela para o deserto. Quando vem o deserto, a provação, ela cai fora. Com Jesus existe vitória, mas existe não existe derrota, mas existe local de lutas. Local de dificuldades, situações difíceis. Mas essas situações não é para te derrotar. E se você aceitar passar pelo deserto, se você for cheio do Espírito Santo, você vai aceitar passar pelo deserto. Se você não for, você vai cair fora. Mas se você passar pelo deserto, você vai viver uma vida de vitória, assim como Jesus viveu uma vida de vitória depois do deserto. Amém? Vamos prosseguir aqui, porque as horas não esperam. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Veja bem, Jesus, ele se movimentou. Se você se encher do Espírito Santo, você vai movimentar. Você não vai ficar parado. Poderia falar tanta coisa a respeito de movimentar, mas não há tempo. Que o Espírito Santo fale melhor em seu coração a respeito de movimentar. Jesus resistiu à tentação até nos momentos mais difíceis. Cheio do Espírito Santo, ele resistiu à tentação até nos momentos mais difíceis. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai resistir à tentação até nas horas mais difíceis. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13, que o Senhor não vai deixar vir tentação que você não possa suportar. Amém? Ele não vai deixar vir luta que você não suporte, a não ser que você procure com as suas atitudes. Amém? Isso você encontra no verso 1 e verso 2. Isso que eu acabei de falar. Jesus jejuava, terceiro lugar. Se você quer vencer a tentação, você tem que procurar ser cheio do Espírito Santo. Você tem que jejuar. Verso 2. Jesus jejuava. Você jejuma? Responde para Deus. Jejuar.
Amém? Jesus se orientava pela palavra escrita. É outra coisa que você tem que fazer. Eu estou correndo aqui porque as horas não vão esperar. Então eu estou correndo aqui, mas você vai entender o que eu estou falando e você vai meditar na sua casa depois. Jesus, ele se orientava pela palavra escrita. Ele não era um crente que só corria atrás de revelação. Ele se orientava pela palavra escrita. Vocês aí que ficam me ouvindo aí, que estão me ouvindo, Deus te abençoe. Vocês que só se orientam pelas palavras proféticas. Vocês que me ouvem pela internet ou por um CD ou DVD. Você só se orienta por uma revelação, por uma palavra profética. Não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que além disso, você tem que procurar se orientar pela palavra escrita, porque foi assim que Jesus venceu a tentação. Se você quiser vencer o diabo que quer te tragar, você tem que se orientar pela palavra escrita. Procurar estudos bíblicos. Amém? Vamos prosseguir aqui, para a gente não demorar muito. Isso está no verso 3 e 4 de Lucas 4. Quinto lugar, Jesus não era ganancioso, por isso venceu a tentação. Olha, Jesus não era ganancioso, por isso ele venceu a tentação. Porque o diabo chegou mostrando para ele a riqueza do mundo. Não que é pecado ser rico. Ele era ganancioso. A ganância leva a pessoa a fazer o que for preciso para conseguir mais. Para conseguir o que quer. Se for preciso abandonar Jesus, tchau Jesus. Abandona Jesus por causa daquilo. Deixa Jesus por causa daquilo. Entra por caminhos errados para conseguir mais dinheiro, mais fama, mais sucesso. Porque é ganancioso, é gananciosa. Então a pessoa gananciosa, ela é um forte candidato a cair em tentação. Amém? Jesus não era ganancioso. Isso está tudo aí em Lucas capítulo 4. Eu estou adiantando aqui por causa do horário, como eu já disse, mas você pode ampliar essa mensagem aí depois, você meditando. Estou resumindo a mensagem. Então, se você quer vencer a tentação, você pode querer possuir mais, mas não com aquele desejo exacerbado que te leva a fazer o que for preciso para você conseguir mais. Quem está entendendo? Você pode desejar até ser rico ou rica, mas de forma moderada, de forma que esse desejo não venha te tirar da presença de Deus, amém? Porque a Bíblia diz em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor. Sexto lugar e último lugar, Jesus, além de conhecer as Escrituras, as aplicava em harmonia com seu contexto. Não usava texto isolado. Aqui eu termino. E eu poderia ler os textos, mas eu não vou ler, eu só estou citando. Isso que eu acabei de falar está no verso 9 ao verso 12 de Lucas capítulo 4. Então, só para você meditar de novo aí. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, fez o que não faria se não fosse. Ele se movimentou, ele
resistiu à tentação até nos momentos mais difíceis. Ele jejuava. Jesus se orientava pela palavra escrita. Jesus não era ganancioso, por isso venceu a tentação. Jesus, além de conhecer as Escrituras, usava as Escrituras em harmonia com o seu contexto. Você lembra quando o diabo falou a Jesus? Está escrito no Salmo 91: pula daqui, porque os anjos vão te proteger. O diabo estava usando a Bíblia, sim ou não? Ele estava usando textos isolados, fora do contexto. Os anjos de Deus vão te proteger e te guardar se você não tentar a Deus. Se você se colocar em risco, você está tentando a Deus. Se Jesus pulasse daquela altura, ele estaria tentando a Deus e ele iria morrer. Por isso o diabo falou: está escrito, Jesus, no Salmo 91, pode pular porque os anjos vão te segurar. Texto isolado. E até hoje o diabo usa textos isolados para destruir o povo de Deus. Vou citar um exemplo e vamos terminar. Ele usa Mateus capítulo 6. Não é por muito falar que serão ouvidos. Sabe para quê? Para tirar a pregação da igreja. O diabo não quer pregação prolongada na igreja. Então ele usa Mateus 6, que Jesus falou. Não é por muito falar que serão ouvidos. Só que o contexto mostra que Jesus não está falando de pregação, ele está falando de oração repetida como reza. Amém? A pessoa repete as mesmas palavras numa oração várias vezes. Não precisa. É disso que Jesus está falando. Agora, para a gente terminar, Jesus sabia do contexto. Quando o diabo falou para ele: Jesus, pula daqui porque os anjos vão te segurar. Ele falou: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás, não coloque à prova o Senhor teu Deus. E aí Jesus venceu a tentação, porque ele conhecia a Bíblia. Jesus conhecia bem as Escrituras. E hoje existe muitos por aí usando a Bíblia para te enganar, te levar para o erro. E se você não procurar conhecer as Escrituras, se você não procurar conhecer o texto com seu contexto, o diabo vai fazer sua cabeça e vai te derrotar. Ele usa a própria verdade para te derrotar. Mas se você procurar conhecer as Escrituras, você vai ter discernimento e não vai cair nas artimanhas de Satanás. Amém? Quem entendeu, diga amém. Que Deus te abençoe, amém? Glória a Deus. Que esta palavra possa surtir efeito nesse restinho de ano e neste ano de 2015. Amém? Se você não acatar o que foi pregado nessa noite, você está em terreno perigoso. Não vai adiantar a oração na sua cabeça, não vai adiantar a revelação, não vai adiantar campanhas e mais campanhas. Se você não colocar em prática o que Deus falou nessa noite, não fica aí se firmado em palavras de vitória para 2015, porque você só vai ter um 2015 cheio de vitória e vencendo Satanás se você seguir as orientações de Deus. Amém?
Os falsos profetas profetizam vitórias quando a pessoa está caminhando para o caminho de derrota. Amém? Eu não estou aqui para te enganar. Eu estou aqui para te mostrar a verdade, e a verdade é esta: se você seguir estas e outras orientações de Deus para a sua vida, Satanás vai continuar derrotado debaixo dos seus pés. Ele vai continuar derrotado debaixo dos nossos pés. Amém? Não só em 2015, mas por toda a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Você que nos ouviu através de um CD ou DVD ou da internet, que Deus te abençoe, que Deus possa te abençoar o seu 2015, não só o 2015, mas toda a sua vida possa ser regida pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, porque Jesus só venceu porque ele era regido pela palavra de Deus. A Bíblia diz em Filipenses 2 que Jesus obedeceu a Deus, por isso ele venceu a tentação, por isso ele venceu o diabo e vive para sempre. Eu quero aconselhar você que me ouve aí, você fica se firmando em palavras de vitórias aí pelas redes sociais, mas muitos estão te enganando, porque se você não aceitar a Jesus, se você não arrepender dos seus pecados, se você não se batizar nas águas, se você não procurar seguir a palavra de Deus, você não vai viver uma vida de vitória. A vitória está na palavra de Deus. Aceite a Jesus aí onde você está me vendo, me ouvindo através da internet ou por algum meio de comunicação. Aceita Jesus agora, arrepende dos seus pecados e você já está perdoado. Procure uma igreja evangélica e encha do poder de Deus, e você realmente vai viver uma vida de vitória. Amém? Existem muitos macumbeiros aí com a Bíblia na mão, dando passe nas pessoas, né? Vem aqui que eu ponho a Bíblia na sua cabeça, a mão na sua cabeça, o óleo na sua testa, eu te dou uma revelação e a sua vida mil maravilhas. Deus revela, unção com óleo é bênção, mas isto não muda a vida completamente. E em primeiro lugar a pessoa tem que buscar a salvação da sua alma. Amém? Aceitar Jesus, arrepender do pecado. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Se você deseja nos ajudar na obra missionária, você pode procurar aí nas minhas páginas no Facebook, Ministério Trindade, e você vai encontrar o número das contas para você enviar a sua oferta para esta obra missionária, para que nós possamos continuar pregando e enviando as mensagens e fazendo missão no nome do Senhor Jesus. Você sabe do que eu estou falando, você sabe que a obra de Deus ela precisa de dinheiro, e se você enviar a sua oferta, você vai estar ajudando a palavra de Deus ser levada em milhares e milhares de coração. Que Deus abençoe a todos. Amém? No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palmas para Jesus.